Críticas e ofensas. Todos nós já passamos por isso. Seja um comentário maldoso nas redes sociais, uma crítica injusta no trabalho, ou até mesmo palavras duras vindas de alguém próximo. E quando isso acontece, o que você faz? Responde na mesma moeda? Fica remoendo aquilo por dias? Ou simplesmente finge que não se importa, mas por dentro aquilo te corrói? A verdade é que as palavras têm um poder imenso. Elas podem nos motivar ou nos destruir. E a forma como reagimos às críticas define não apenas o nosso estado emocional, mas também o nosso crescimento como pessoa. Os filósofos estoicos ensinavam que não devemos nos abalar com palavras alheias, que devemos ser indiferentes a insultos. Já o cristianismo tem uma abordagem diferente. Amar os inimigos, orar por quem nos ofende e confiar que a justiça final pertence a Deus. Mas na prática, qual dessas abordagens realmente nos torna inabaláveis? Será que ignorar as críticas é suficiente? Ou será que existe um caminho melhor, que nos fortalece de dentro para fora? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema. Vamos entender como os estoicos lidavam com as críticas, como o cristianismo nos ensina a enfrentar ofensas e, no final, te mostrarei um caminho prático para que você se torne verdadeiramente inabalável diante das palavras dos outros. Prepare-se, porque este vídeo pode mudar a forma como você encara as críticas para sempre. Os estoicos acreditavam que as críticas e ofensas só têm poder sobre nós se permitirmos. Para eles, tudo o que acontece externamente não pode nos afetar a menos que deixemos. Como Epicteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Isso significa que se alguém te insulta, isso não tem valor algum, a menos que você escolha dar importância. Imagine que alguém te chama de incapaz, burro ou fraco. A pergunta estoica seria: isso é verdade? Se for, então aprenda e melhore. Se não for, então por que se importar? Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores expoentes do estoicismo, escreveu algo poderoso em suas meditações. Quando alguém te ofender, pergunte-se: essa ofensa diz mais sobre mim ou sobre quem a fez? Para os estoicos, a chave para enfrentar críticas e ofensas era a indiferença racional. Isso não significa ser frio ou insensível, mas sim compreender que você não pode controlar as palavras dos outros, apenas a sua reação a elas. Exemplo prático estoico. Imagine que você recebeu um comentário ofensivo em uma rede social. Um estoico respiraria fundo, avaliaria se há algo útil naquela crítica e, se não houvesse, simplesmente ignoraria, como se fosse o vento passando. Outro exemplo. Se um colega de trabalho te critica injustamente, em vez de se irritar, um estoico aceitaria a crítica com serenidade e responderia com lógica, sem emoções desnecessárias. Essa postura nos dá poder. Quando não reagimos emocionalmente, não entregamos o controle de nossas emoções ao outro. E isso nos torna inabaláveis. Mas será que essa é a melhor abordagem? Será que basta ignorar as ofensas e seguir em frente? O cristianismo propõe algo diferente. E agora vamos ver como essa visão pode transformar a forma como lidamos com críticas e ofensas. O cristianismo oferece uma abordagem radicalmente diferente ao lidar com críticas e ofensas. Enquanto o estoicismo ensina a não reagir emocionalmente e a aceitar as ofensas como parte da vida, o cristianismo vai além. Ele ensina a responder com amor, perdão e humildade. Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Quando foi insultado, traído e crucificado, ele não revidou. Pelo contrário, orou pelos que o perseguiam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse ensinamento de Jesus se repete ao longo de toda a Bíblia. Em Romanos 12:17-21, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução clara. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer,
Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa passagem nos ensina que, no cristianismo, a resposta à ofensa não é apenas tolerância ou indiferença, mas um ato ativo de amor e graça. Isso significa que, ao invés de alimentar ressentimentos, somos chamados a abençoar aqueles que nos atacam. Mas como fazer isso na prática? Orar por aqueles que nos ofendem. Jesus nos ordena em Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orar pelo ofensor não apenas ajuda a transformar nossa perspectiva, mas também nos lembra que o julgamento final pertence a Deus. Responder com sabedoria e mansidão. Provérbios 15:1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em vez de revidar, o cristão busca uma resposta pacífica e sábia. Não se deixar contaminar pelo ódio. O ressentimento pode nos corroer por dentro. O cristianismo ensina que perdoar é libertador. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Confiar na justiça de Deus. O cristão não precisa buscar vingança, pois a Bíblia ensina que Deus é justo e cuidará de tudo no tempo certo. No fim das contas, enquanto o estoicismo propõe endurecer o coração contra as críticas, o cristianismo propõe transformá-lo. Responder com amor a quem nos ataca não é sinal de fraqueza, mas de uma força que vem de Deus. Agora que vimos essas duas abordagens, vamos comparar diretamente o pensamento estoico e cristão sobre lidar com críticas e ofensas. Agora que exploramos as abordagens do estoicismo e do cristianismo para lidar com críticas e ofensas, é hora de compará-las diretamente. Ambas possuem sabedoria inegável, mas será que uma é mais eficaz do que a outra? 1. O estoico ignora, o cristão transforma. O estoicismo ensina a não se afetar emocionalmente pelas críticas, tratando-as como eventos externos irrelevantes. Já o cristianismo ensina a olhar para essas situações como oportunidades de crescimento espiritual. Não apenas ignoramos a ofensa, mas a respondemos com amor. O estoico busca autossuficiência. O cristão depende de Deus. O estoico acredita que sua força está na mente, na disciplina e no controle interno. A filosofia é um caminho solitário de autodomínio. O cristão, por outro lado, reconhece que sozinho é fraco e depende de Deus para agir corretamente. Em vez de apenas resistir às ofensas, ele confia na justiça divina e se entrega à vontade de Deus. O estoico vê a crítica como irrelevante. O cristão pode enxergá-la como um alerta. No cristianismo, há um equilíbrio. Se uma crítica é injusta, devemos ignorá-la. Mas se há verdade nela, podemos usá-la para nos aperfeiçoar. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, nem toda crítica deve ser descartada automaticamente. Algumas podem ser usadas para nos tornar melhores. 4. O estoico se fecha. O cristão perdoa. O estoicismo ensina a se proteger emocionalmente, construindo uma fortaleza mental onde as palavras dos outros não têm poder. O cristianismo ensina a perdoar e até amar aqueles que nos ferem. Jesus, ao invés de apenas suportar as ofensas, as transformava com graça e misericórdia. No final, qual abordagem é melhor? A verdade é que ambas têm valor. O estoicismo nos ensina a não nos abalar com opiniões alheias, evitando que nossa paz seja roubada. O cristianismo, no entanto, nos ensina um caminho mais elevado. Não apenas resistir, mas transformar ofensas em oportunidades de amor e crescimento espiritual. Jesus não apenas suportou as críticas, ele as usou para revelar algo maior. E nós, como lidamos com as palavras que recebemos? Agora que vimos essas duas abordagens, vamos encerrar com um chamado prático. Como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Agora que entendemos as abordagens do estoicismo e do cristianismo para lidar com críticas e ofensas, a grande questão é: como podemos aplicar isso na vida real?
Como podemos desenvolver uma mente inabalável diante das palavras que nos atingem? 1. Antes de reagir, pare e reflita. Os estoicos ensinam que não é o insulto que nos machuca, mas a forma como interpretamos ele. Antes de reagir a qualquer crítica, respire fundo e se pergunte: isso realmente me define? O cristianismo nos convida a orar antes de responder. Jesus, diante de acusações e insultos, manteve o silêncio muitas vezes. Se ele, sendo perfeito, não se preocupava em rebater toda a crítica, por que nós deveríamos? 2. Avalie a origem da crítica. Quem está te criticando? É alguém que te ama e quer o seu bem? Se sim, talvez essa crítica seja um alerta para você melhorar. Provérbios 15, 31 diz: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá lugar entre os sábios. Se a crítica vem de alguém mal intencionado, não gaste sua energia. Como ensinava Epicteto, se alguém fala mal de ti e tem razão, não reclames. Se não tem razão, não te preocupes. 3. Fortaleça sua identidade em Deus, não na opinião dos outros. O mundo ensina que nossa identidade está no que os outros pensam de nós. Se somos elogiados, nos sentimos bem. Se somos criticados, nos sentimos mal. Mas isso nos torna reféns da opinião alheia. O estoicismo nos lembra que nosso valor vem de dentro, e o cristianismo nos ensina que nossa identidade está em Cristo. Se sabemos quem somos diante de Deus, as palavras dos outros não nos abalam. 4. Escolha perdoar e seguir em frente. A crítica machuca mais quando guardamos rancor, mas quem carrega o peso da ofensa é sempre quem não perdoa. O estoicismo ensina que devemos aceitar a realidade e não perder tempo remoendo o passado. O cristianismo vai além. Ensina que devemos perdoar. Jesus disse em Mateus 5,44: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Perdoar não significa aprovar o erro do outro, mas sim libertar a si mesmo do peso da mágoa. 5. Aprenda a responder com sabedoria, ou a não responder. Nem toda crítica merece uma resposta. Às vezes, o silêncio é a melhor defesa. Mas quando for necessário responder, faça isso com sabedoria e calma. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Responder com gentileza pode desarmar até mesmo o crítico mais agressivo. Lembre-se, críticas e ofensas sempre existirão, mas você decide se elas terão poder sobre você. Seja pela razão do estoicismo ou pela fé do cristianismo, o segredo para ser inabalável está em onde você coloca seu foco. Na opinião dos outros ou na verdade de quem você realmente é. E você? Como tem lidado com as críticas e ofensas na sua vida? Qual dessas abordagens faz mais sentido para você? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.